E eu gostaria, então, de apresentar, quem não conhece, nosso amigo Alexandre Matos, uma pessoa especializada, né, um profissional especializado em direito do trânsito. A gente entende que o trânsito é ligado diretamente à questão da segurança e, portanto, é de suma importância no ambiente político, no ambiente do trato da coisa pública como um todo. Então, política pública de segurança passa também por uma boa política pública na área do trânsito. Então, quero agradecer aí, Alexandre, fique à vontade, faça a sua apresentação. Aí nós vamos fazer aqui uma menção às pessoas que estão entrando, tem muita gente que nos acompanha, gente já conhecido, e normalmente a gente tem aí a satisfação de receber outras pessoas que até então a gente não conhecia, mas sempre é muito importante a gente abrir esse fórum, esse link de contato, esse link de conversa, e isso é bastante importante. Então, por favor, Alexandre, faça a sua apresentação, se apresente aí para o pessoal de São Roque, para os nossos amigos, por favor. Bacana, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, para quem não me conhece, poucos, aliás, me conhecem, eu sou Alexandre Matos, sou especialista em Direito de Trânsito, bacharel em Direito, tenho uma pós específica em Direito de Trânsito, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, e também é importante frisar que no meu mestrado eu trouxe também meu trabalho científico voltado também para a área do trânsito. Então, eu diria, Ronaldo e aqueles que estão nos acompanhando, eu sou um apaixonado na área do trânsito, direito de trânsito, e eu digo que, com toda certeza, viu, Ronaldo, a direito de trânsito, a área trânsito, ela está totalmente ligada na sociedade, seja na questão da segurança, seja na questão da educação, seja na questão da saúde pública. Na segurança você tem aí toda a complexidade de acidentes graves, gravíssimos, né, que tira a vida de milhões de pessoas. Na área da educação, você tem a formação dos condutores, e quando você também deveria ter essa educação de trânsito, já lá no início, na juventude, o que falta muitas vezes, a gente percebe isso não é feito. E na área da saúde, nós temos aí a emissão dos poluentes, né? E tantas outras coisas que envolvem toda essa questão, essa temática ligada à área do trânsito e à área da saúde. Acho até que o custo bancado pelo Estado no atendimento a acidentados também entra nessa questão da saúde também. Eu acho que também é bastante impactante. Por falta de educação, se mata muito, se fere muita gente, e isso também é um impacto direto aí na conta do Estado, na conta do município. Acho que também é isso, né, Alexandre? Ronaldo, sem sombras de dúvidas, nós tivemos uma prova disso com os números recentes, por conta da pandemia, toda essa problemática de ter que se resguardar, isso diminuiu muito o trânsito das grandes cidades, né, dos grandes centros, e nós tivemos uma redução muito grande em relação aos acidentes de trânsito. Se é que a gente pode dizer, né, que a pandemia trouxe alguma coisa boa, né? Eu não consigo, sei lá, fazer esse link, mas isso é um reflexo positivo, a diminuição de acidentes por conta da diminuição dos motoristas na rua, da circulação dos veículos, né? Sim, sim. Eu acho que, pegando esse gancho, Alexandre, realmente houve uma diminuição, mas outro dia eu estava assistindo uma matéria no jornal da TV Tem, aqui da Globo, da nossa região, e se falava nos rachas com carros muito potentes, carros importados, ou seja, a questão é de educação mesmo, né? É de empatia. Então, muito embora tenha diminuído o número de acidentes, porque as pessoas saíram menos, muitos daqueles que infelizmente saíram, eles não veem a educação como algo muito importante. Aí fica Eu estou falando isso porque você sabe como a gente age, a gente sempre falou isso nas nossas reuniões de Conseg, né? E você sempre participante. Verdade. Por ser tutor lá do bairro do Pavão. Mas a preocupação nossa como instituição Conseg sempre foi chamar a atenção a essa falta de apoio coletivo, essa falta de empatia, essa falta
de atenção pela coletividade. Isso aí realmente é importante, e somente a educação vinda lá do berço mesmo, né, para essas crianças ainda iniciadas na vida, que a gente vai poder mudar muita coisa, porque infelizmente o brasileiro ele deixa muito a desejar em relação a isso. Então, essa questão, como você falou, é importante, é um reflexo importante para a saúde, mostrando que quanto menos estiverem na rua, menos acidente haverá, menos custos teremos, menos problemas nós teremos também. Mas realmente é triste a gente ter que lembrar disso aqui. Mas deixa eu só aqui dar um alô aqui para as pessoas que estão entrando, dar um alô aqui para o Felipe Duarte, nosso amigo. Nós faremos aí também, Felipe, já vou até adiantar aqui, para os próximos dias aí, talvez semana que vem já uma live contigo. Quero falar muito sobre a questão do jovem na política. Isso aí é importante a gente incentivar, e você tem todo o meu incentivo, você tem aí o meu carinho especial por conta do que você faz, sendo ainda muito jovem, inclusive. Isso deve servir como exemplo. Existem tantos outros jovens também que pensam da mesma forma, e isso é importante, independentemente da ideologia, para que lado pensa. Então fica aí um agradecimento meu para você, pela forma que você tem tratado essa questão política, e não tem idade para isso, não tem idade nem muito nova, nem muito velha, tem que ser realmente tratado de forma aberta. Então, mandar um alô aqui para a dona Cecília também, para o Paulo, nosso amigo Paulo, Jefferson. O Jefferson faz uma pergunta, a dona Cecília também faz uma pergunta. O Luiz Durigão, nosso amigo lá do bairro do Mombaça. Lá não tem muito problema de trânsito, né? Porque é a estrada de terra, enfim, mas também é um ledo engano, que com certeza aqui vão ter questões que nós vamos levantar, e o Alexandre vai responder sobre essa questão de trânsito, mesmo em ruas não asfaltadas, ruas distantes do centro urbano, porque também tem regra, também tem que ser coibido aí os problemas que a gente acaba vendo dia a dia. Mandar um alô para a dona Celina, mais uma vez presente, isso me deixa muito feliz mesmo. Dona Celina, eu tenho um carinho muito especial por ela, pelo que ela é e pelo que ela faz. Então, cada vez que eu vejo ela aqui entrando na nossa live, eu fico realmente muito contente. Débora também, sempre a gente está junto, né, Débora? Vamos estar daqui a pouco mais uma vez. E é isso aí. E eu vou passar aqui para você, Alexandre, porque você é o cara que tem a resposta, você é o cara que, pesquisando, se não tiver resposta, e a gente também sabe que, muito embora a gente seja, às vezes, muito especialista, tem lá a pergunta dos universitários, a gente tem que buscar a resposta depois, mas com certeza aqui você vai saber responder, porque é a sua área. Pergunta aqui a dona Cecília sobre CNH digital. Vale na Europa? A gente sabe, ela viaja pelo mundo, tem muito conhecimento, tem uma visão geral, então é uma informação interessante a nível para quem viaja, né? Em áreas sem acesso ao celular no Brasil, e em áreas sem acesso ao celular no Brasil, se passar num farol amarelo, é multado? Obrigado, estarei assistindo. Então, tem algumas questões aqui, por exemplo, essa questão da CNH para valer no estrangeiro, e a questão aí do farol amarelo, se passar no farol amarelo é multado. Você tem essa resposta, Alexandre? Vamos lá, Ronaldo. Senhora Cecília Santiago, boa noite. Muito obrigado por estar nos prestigiando. E eu tive a oportunidade, Ronaldo, de visitar alguns países da Europa, né? Portugal, Itália, enfim. E eu posso adiantar o seguinte: a carteira de habilitação digital, aqui no Brasil, ela é tratada através de uma resolução, ok? Então, nós temos hoje, é permitido que você baixe um aplicativo, salvo engano, do Denatran, e nesse aplicativo você vai inserir ali as suas informações e vai baixar a carteira digital. Você pode também inserir o documento do teu veículo também, e aí, quando você for abordado, você vai apresentar no celular carteira de habilitação e o documento de veículo. Não, portanto, não é mais obrigatório que você esteja com esse documento original. Mas aí nós temos uma problemática. Em áreas que não houver acesso à internet, ou que o próprio agente de trânsito, Ronaldo, ele não tiver como confirmar também essa informação, ele tem essa autoridade, e ele pode te reter ali
até que consiga um meio de identificar esse condutor. Então, é um problema aí, mas na grande maioria, diria que 90% das vezes, a gente vai ter a cobertura do sinal de internet, de celular, e você, motorista, não vai ter problema. Legal. Mas isso e a questão do amarelo? Então, isso é uma regra nacional que não se aplica na Europa, seja na Europa, na América, nos outros países da América, enfim, outros continentes. Cada país tem a sua legislação de trânsito específica. Nós temos acordo, né? O Acordo do Pacto de São José de Costa Rica e outros acordos que permitem que outros países aceitem a nossa carteira de habilitação, tá certo? Então, você pode dirigir lá na Europa, nos Estados Unidos, por um determinado período, salvo engano, 90 dias, salvo engano, não tenho certeza, mas você pode utilizar, sim, a sua carteira de habilitação. Você também, Ronaldo, e o caros ouvintes, vocês têm a possibilidade de tirar a carteira de habilitação internacional, que nada mais é que você entrar lá no site do órgão de trânsito, no caso o Detran, e aí você faz o pedido da carteira internacional, porque ela vem em português e traduzido também para várias outras línguas aí que vai ser necessário para você se identificar na Europa. Bom, legal. Aí a segunda pergunta da dona Cecília é: posso passar no sinal amarelo? É isso? Isso, ela pergunta isso. A questão aqui é a seguinte: o motorista, ele pode sim passar no sinal amarelo. E eu afirmo isso, desculpa, eu afirmo isso com toda a segurança, porque o amarelo é sinal de atenção. O vermelho é parada obrigatória, o verde é siga. E o amarelo é atenção. Ou seja, o amarelo, o ideal é que você não passe. O ideal é que você não passe, mas você pode sim passar e você não pode ser autuado por passar no sinal amarelo, porque é sinal de atenção. Inclusive, durante a madrugada, após as 23 horas, por exemplo, ou em algumas situações de manutenção, o órgão de trânsito ele pode colocar o amarelo piscante para os dois lados. Então, o que vai acontecer? Num cruzamento que você chega, o amarelo está piscante, você tem que diminuir a velocidade, parar e cruzar com atenção, ok? Ok. Mas você não pode ser autuado, principalmente quando você tem ali o radar ou a câmera que pega essa autuação, né? O motorista não pode ser autuado. Agora, eu aproveito para complementar para os motoristas que nos acompanham aí. E o farol vermelho, independentemente do horário, se o lugar é perigoso, é meia-noite, 1h da manhã, não pode passar no sinal vermelho, nada justifica. A dica que eu deixo, Ronaldo, é que o motorista ele diminua a velocidade. Se está muito distante, está verde, vai diminuindo, deixa entrar ali o amarelo, o vermelho, para quando você passar, passe no verde com segurança. Sim. E a mesma coisa, se tá vermelho, você diminui a velocidade, de forma que você vá se aproximando do semáforo, para quando chegar lá já está verde. Por que eu falo isso? Porque se você, no amarelo, bater o pé no freio ali e parar bruscamente, além de você cometer uma infração de trânsito, você corre o risco de causar um acidente também com o veículo que vem atrás, tá bom? Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, eu achei bem interessante, porque a gente fala muito aí da educação do motorista, né? Mas tem também a questão do pedestre, e imagino que ele esteja inserido nesse problema. É muito comum isso no centro da cidade, isso mais afastado, não importa onde, uma certa disputa entre aquele que está caminhando sobre a faixa de pedestres, né, e o carro que vem para atravessar a faixa de pedestres no sentido contrário. Então, é muito comum você vê um certo desprendimento aí, por exemplo, quando, como falou Jefferson aqui, quando o pedestre ele atravessa sem os cuidados, com fone de ouvido, sem olhar para todos os lados, né? E ele pergunta se pode atravessar. Eu até diria que poder ele pode, né? Ou a atenção tem que ser dos dois lados. Como que o trânsito, como que a legislação de trânsito vê uma situação como essa, imaginando, por exemplo, um atropelamento, se bem que eu acho que atropelou, o culpado é o carro, né? Mas, enfim, como que é visto isso pela questão do trânsito na faixa de pedestre? Ronaldo, aproveito essa pergunta para ser um pouco mais abrangente. Essa cultura de toda vez que o carro atropelou, ele é culpado,
não pode ser levado totalmente em verdade. E também, por exemplo, quem bate atrás nem sempre é culpado. Se o motorista da frente ele freia bruscamente e causa um acidente, ele pode ser acusado pela causa do acidente, pode se tornar culpado, mesmo por ter recebido uma batida por trás. Essa questão do pedestre é interessante destacar o seguinte: eu, como educador de trânsito, eu posso trazer para você seguramente que nós temos no nosso Código de Trânsito a previsão do mais forte é responsável pelo mais fraco. Então, o caminhão, vamos dizer assim, o pedestre ele está em desvantagem com quem está de bicicleta, tem que cuidar do pedestre, e o de bicicleta, o carro tem que estar mais forte que o da bicicleta, o caminhão mais forte que o carro, e assim sucessivamente. Então, nós temos uma escala de cuidados aí que tem que se seguir, né? Do mais forte para o mais fraco. Em relação ao pedestre, o pedestre ele tem obrigação de, ao cruzar a rua, ele tem obrigação de prestar atenção, de olhar para os lados, sim, de verificar se ele pode atravessar. E falo mais, não é porque é uma faixa de pedestre que não tem o sinaleiro, que ele pode simplesmente botar o pé na faixa e sair andando. Por quê? Porque se o veículo tiver numa velocidade acima de 30 por hora, ele pode não conseguir parar, e aí o pedestre vai estar causando um acidente. Um exemplo disso, Ronaldo, que eu posso citar, são a quantidade de acidentes que nós temos nas rodovias, onde muitas vezes o pedestre ele é atropelado embaixo da passarela. Então, veja bem, você pedestre está a poucos metros da passarela, mas como você tem que dar toda essa volta, o que você faz? Vai atravessar por baixo, causa o acidente. E aí, quem que é responsável? O pedestre, inclusive, além de correr o risco de perder a vida, se não aconteça isso, ele pode ser processado pelo motorista para que se ressarça os danos materiais, né? E até caso o motorista venha se ferir nesse acidente. Então, a regra é para os dois lados. Entendi. O pedestre, tanto o pedestre quanto o motorista, eles têm deveres e obrigações, né? Então, é interessante isso. E disso a gente... Não, foi muito interessante a sua colocação, e disso a gente tira mais uma vez, é a questão de educação, né? O pedestre ele tem que ser educado nesse sentido, para que a educação do lado contrário também aconteça e a coisa flua de forma mais natural. Tem aqui uma colocação feita pela Rosa, depois eu vou fazer uma pergunta mais direcionada à nossa questão aqui administrativa local São Roque ou local município, seja de que forma a gente vai atender essa situação. Mas ela fala de um negócio interessante aqui. Na marginal aqui de São Roque, você conhece, né, a marginal, a Avenida Antônio Dias Bastos, ela é um pouco mais larga, né, e ela tem, fora da pandemia, claro, tem aquele movimento noturno dos bares, né, e ela comenta aqui que a partir das 19 horas tem uma placa indicando que a partir das 19 horas, aonde seria impedido o estacionamento, a partir das 19 horas ela fica permitida. Então ela pergunta se isso está correto, se isso, pelo fato de o costume da pessoa achando que ali não tem carro nenhum estacionado, estando o carro estacionado a partir das 19 horas teria um risco a mais. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua opinião técnica em relação a isso, porque eu acho que eu faria uma colocação e compararia isso àquelas faixas de ônibus em São Paulo, aonde durante um determinado horário você pode caminhar com o seu carro por ali, mas de um determinado horário em diante só passa o ônibus. Eu acho que é mais ou menos por aí ou não? Como que funciona isso? Bom, Ronaldo, nós temos no nosso ordenamento jurídico, também descrito no nosso Código de Trânsito, a previsão do Sistema Nacional de Trânsito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? São órgãos, tá? Tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. E esses órgãos, eles são responsáveis pela fiscalização, pela manutenção, pela educação no trânsito, pela emissão de CNH, pela emissão do documento do veículo, enfim. No caso do órgão municipal, a prefeitura, ela tem, sim, a autonomia de determinar onde se pode ou não pode estacionar, ela é responsável pela sinalização, e essa sinalização, ela pode ser uma sinalização variável, onde é proibido estacionar até as 19 horas e após as 19 horas é permitido. Isso é legal, é uma previsão legal,
É uma regra que o motorista tem que se atentar sempre que for estacionar o seu veículo e tem que seguir aquilo que está na placa, não é verdade? Inclusive, essa questão, por exemplo, do corredor de ônibus, depois você vai complementar, é um ótimo exemplo. Você não pode transitar, por exemplo, muitas vezes, das 22 até as 6 da manhã, fica liberado para você usar o corredor de ônibus, e muita gente não sabe, né? Sim. Mas é uma norma legal, e que o motorista tem que ter aí a expertise de se atentar à questão da norma, porque senão ele é pego de surpresa e vai ser multado, né? E falo mais ainda, né? Cada município aplica a norma da maneira que lhe interessa, porque lhe convém. Você vê São Paulo, você tem um horário de rodízio, e muitas vezes você está saindo da cidade, se você não conhece a regra em São Paulo, você pode ser surpreendido com a multa, né? Mas é isso. Então, é uma norma legal, vigente, a prefeitura pode sim fazer o uso dessa autonomia que tem para sinalizar da maneira que lhe convém, inclusive, podendo, independentemente, Ronaldo, da sinalização, a prefeitura ela pode usar os seus agentes municipais para sinalizar diferente num determinado evento, por exemplo, quando você tem uma corrida, quando você tem um evento de rua, uma festa, eles podem fechar ruas, abrir ruas, eles podem proibir o estacionamento com sinalização e cone, e o motorista que não respeitar essa imposição, ele pode ter o seu veículo recolhido, apreendido, porque aí o município está usando aí o seu poder de polícia, que nós chamamos, que também está previsto dentro do nosso Sistema Nacional de Trânsito. Por isso, você falou do município, e por isso que é importante que o município tenha, de fato, se não uma engenharia de trânsito, um engenheiro de trânsito, como a gente ouve lá, né, a CET, Companhia de Engenharia de Trânsito, né, uma grande cidade tem, mas mesmo nos pequenos municípios, é muito importante que os agentes sejam devidamente qualificados, né? É claro que quanto menor é o município, mais dificuldades existem para você ter essa qualificação, mas é muito importante. Mas eu queria tocar aí no assunto multa. É muito comum a gente ouvir falar aquele termo, a indústria da multa, né? Então tem multa para tudo e as pessoas acabam dizendo que a multa não tem um reflexo positivo. Eu diria que a multa também tem um reflexo positivo, porque ela também tem o seu lado educativo, vamos dizer assim, que a gente costuma ouvir muito que o brasileiro ele faz as coisas quando dói no bolso. Infelizmente é isso, mas isso é, mais uma vez, mais um exemplo por falta de educação, né? De fato, as pessoas não têm educação e acabam sendo levadas a andar pelo trilho correto através de vara, né? Debaixo de vara, realmente. Mas existe no Brasil uma indústria de multa, e em relação às multas, a que elas servem financeiramente? Elas vão para onde? Ela, sendo aplicada pelo município, ela tem um fundo? Como que funciona isso? Isso é importante por quê? Porque a gente está numa cidade pequena, sim, mas uma cidade que tem um trânsito bastante interessante. Nós temos várias avenidas, nós temos ruas que também, no momento normal, aí elas acabam ficando bastante repletas, elas acabam congestionando, existem uma série de problemas próprios de uma grande cidade, já numa cidade pequena como a nossa, que inclusive tem mais um problema, que é a logística interna das pequenas ruas, das ruas estreitas e tudo mais. Mas, voltando à questão da multa, o que você tem a dizer em relação à multa? Você que é o especialista aí nessa área. Olha, Ronaldo, eu vou começar primeiro pela questão da educação do trânsito, né? A questão da educação do trânsito, ela tem que começar, Ronaldo, em casa. Quem nunca ouviu falar de uma situação que o pai recebeu uma multa, o filho recebeu uma multa, a mãe recebeu uma multa, e ali entre a família, eu já estou com 19 pontos, segura esse ponto para mim. Eu estou num ano da permissão, não posso ter multa. Posso transferir para você, mamãe? Posso transferir para você, papai? Ronaldo, a educação do trânsito começa em casa, então eu já deixo aqui um alerta. Não pode, não deve haver transferência de pontuação, mesmo que seja entre amigos e familiares. Isso é crime, é previsto no nosso Código Penal, chama-se falsidade ideológica. Quando você faz conter informações em documento público ou privado, a fim de alterar a verdade e beneficiar um ou outro, tá? Então, eu deixo aqui essa chamada. Essa aula de direito penal, né?
E falo também o seguinte, né? Quem nunca ouviu falar naquela situação do jovem que completa 18 anos, vai tirar a carteira de habilitação, e aí tem uma certa dificuldade e, de repente, teve uma proposta indecente para pagar um valor ali para passar na prova. Então, assim, não aceitem isso. Você tem que mudar a cultura em casa. Então, não deixa o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto cair nessa armadilha. Ele tem que estudar, ele tem que fazer as aulas e ele tem que passar por mérito. Então, assim, a macrocorrupção, nós tivemos um grande exemplo da Lava Jato, do combate à macrocorrupção. Mas nós não podemos esquecer que a microcorrupção, ela pode ser inserida, ela já está inserida, por exemplo, no trânsito, né? Mas, enfim, esse assunto é longo. Aí eu posso trazer... Essa questão da micro, da diminuição da responsabilidade, seja ela do que for, ela realmente é preocupante em termos de cidadania. Pegando um pouco esse gancho, depois você volta a falar sobre a questão da multa, a falta de respeito, você tem uma base, nós moramos aqui num local onde você tem, na saída do prédio, você tem 2 vagas não ocupáveis por conta do quê? Quando você sai ali sem visão. Então, os carros passam em alta velocidade e você não tem visão. Para você atravessar, você tem que pôr o carro todo ele na rua, né, para você poder atravessar. Só que agora, à noite, tem carro dos 2 lados. Parece que essas pessoas entendem que aquelas 2 vagas foram reservadas para ele. Ele é o mais esperto do mundo. É ele que está... A vaga foi feita para ele. Então, está lá amarelo. Amarelo é minha, então eu paro o meu carro aqui e vou sair só amanhã de manhã. Então é realmente uma falta de responsabilidade, uma falta de educação. Isso é, de fato, muito triste, mas não é mexendo com algumas pessoas que a gente vai resolver. Nós temos que mexer na cultura como um todo. Então, volto a dizer, a multa, infelizmente, a lombada, o radar, infelizmente, reclamem quem queira reclamar. Mas, infelizmente, o brasileiro não dá sinal de que vai melhorar da água para o vinho, seja com pandemia, seja sem pandemia, seja com terremoto, maremoto, seja o que for. Infelizmente, a gente fica muito triste em ver que o brasileiro, durante muito tempo ainda, vai ser o que a gente conhece hoje. Então, como falou você aí em relação aos filhos, eduque seus filhos, faça diferente pelos seus filhos, mostre para os seus filhos que você pode ser um bom exemplo e ele vai seguir o seu exemplo e vai fazer diferente. Mas, desculpa aí o desabafo mais uma vez, e você sabe que a gente pensa dessa forma mesmo, então continua aí falando sobre as multas, por favor. Ronaldo, olha, essa questão do respeito, eu vou dar um exemplo para você, como muitas vezes o cidadão ele deixa de cumprir a regra quando ele sente que não está sendo fiscalizado, e olha como é que é perigoso. É proibido, por exemplo, dirigir de chinelo. Por quê? Porque o chinelo ele pode enganchar no pedal e você pode causar um acidente. Então é proibido dirigir de chinelo ou qualquer outro calçado que não esteja fixado corretamente nos pés, está previsto no nosso CTB. E às vezes chega uma visita na sua casa, você vai trocar o carro de lugar e você sai ali de chinelo, ninguém está vendo, o guarda não vai ver, eu vou trocar, e você ali na tua própria garagem pode causar um acidente, e já tivemos aí acidentes gravíssimos, fatais, de pai atropelando filhos por conta dessa irresponsabilidade. Então, assim, tem que cumprir a regra, independentemente se você está sendo fiscalizado ou não, isso é bom para a sua segurança, fica a dica para o motorista. Mas falando sobre multas, Ronaldo, está previsto no nosso CTB, lá no artigo 320 do nosso CTB, que a multa, todo o valor arrecadado, ele tem que ser direcionado para fiscalização, para educação, para conservação, para sinalização. E aí tem uma questão interessante. Eu convido os participantes depois a pesquisar na web, artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, lá no parágrafo 2º, que ele fala que o Estado, o município, tem que dar publicidade de quanto arrecadou durante o ano, para onde foi lançado esse dinheiro, aonde foi usado esse dinheiro. Então, você, cidadão, acompanhe, verifica se a sua prefeitura, se o seu estado, se o município está dando publicidade para onde está indo esse dinheiro. É lei, é obrigatório. Eu até hoje não vi, além de, lá em 2005, eu fiz uma pesquisa e que Curitiba uma vez publicou, também só foi uma vez. Mas eu não conheço outro município que tenha publicado. Então, veja bem, milhões e milhões são arrecadados em multa. Para onde vai esse dinheiro? Será que para onde pode ir esse dinheiro?
Pois é, Ronaldo. Deve ter uma destinação, né? Ele tem que ser investido na conservação da via, na engenharia de trânsito, no estudo, na educação. Ele tem que ser direcionado para isso. E 5% desse valor, ele vai para um fundo que chama-se FUNZET, não sei se alguém já ouviu falar, que é o Fundo de Ações de Educação para o Trânsito. 5% vai para esse fundo, mas fica a dica. Qualquer cidadão pode fazer uma consulta ao município e fazer um questionamento. Olha, por que não está sendo dado publicidade? Eu vou dar um exemplo, Ronaldo, se você me permitir, como que claro. o motorista, ele tem direitos, mas também tem deveres. E o Estado também tem direitos e tem deveres. Então, assim, aqui no bairro onde eu moro, no bairro do Pavão, eu dei uma passeada num trechinho de 3,5 km, e eu vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu encontrei de sinalização, né? Então, eu vou tentar colocar aqui. Ó, deve estar aparecendo para os nossos ouvintes, isso aqui é um trecho de uma rua que tem aqui no bairro do Pavão, é a rua Benedito Silvino de Camargo. Um trecho de aproximadamente 4 quilômetros, você pode ver aí a sinalização escondida pela vegetação, né? Sim. Aqui você está a mais ou menos 50 metros de uma escola. Eu pergunto para quem estiver nos acompanhando, aonde que as crianças, cadê a calçada para as crianças acessarem a escola? Aqui nós já tivemos um trecho aí com vários acidentes aí, de atropelamento de jovens indo para a escola. Eu mesmo já presenciei um carro tombando nesse local. Aqui você percebe, olha, uma via totalmente esburacada, também sem calçada, placa de sinalização tampada. Aqui também um trecho. Olha aqui, o trecho também sem calçada, uma parte esburacada. Aqui a vegetação também tampou a sinalização. Então, aqui na realidade, nessas fotos, aqui a meninada, sei lá, alguém foi lá e pichou a placa, né? Fez uma careta na placa, o que deveria ser uma sinalização. Aqui também é um trecho próximo à escola. Então, você vê aqui, olha, aqui uma lombada sem a devida pintura, que pode pegar o motorista, sim, principalmente à noite, aí, e causar um acidente. Mas, enfim, por que eu estou mostrando isso aqui, Ronaldo? Eu chamo a atenção, olha, uma placa também apagada, né? E você não vê calçada, você tem uma sinalização péssima, mas eu chamo a atenção, na realidade, para essas imagens, para que o cidadão também, ele possa prestar atenção no entorno do seu bairro, e qualquer cidadão, Ronaldo, ele tem o direito de peticionamento, ele pode redigir um documento, ele se identifica, protocola no departamento de trânsito da sua prefeitura, para você solicitar ali, muitas vezes, ajudar a prefeitura a saber que aquele local ali está com uma sinalização falha. E eu vou falar mais para você. A questão de mais ou menos um ano atrás, aqui mesmo no Vale do Vinho, na rodovia Prefeito Quintino de Lima, que é aquela parte que passa ali paralelo à Estrada do Vinho, certa vez eu estava passando ali por volta das 19 horas, o motociclista caído na via, o carro parado do lado, mais ou menos 20 pessoas no entorno dele, 3, 4 carros parados, um acidente de trânsito, o motociclista bateu de frente com o veículo, e ele teve a perna amputada, Ronaldo. Naquele acidente, a perna dele pegou no para-choque e amputou. E as pessoas ficaram ali e não sabiam o que fazer, e tentando ligar para o resgate. Eu parei, como eu sou instrutor de trânsito, eu tenho essa formação, e também na questão preventiva em relação aos acidentes, eu tive iniciativa ali, a felicidade de presenciar, peguei uma borracha que eu tinha no carro, fiz um torniquete na perna dele, no cotoco do joelho, consegui estancar o sangue. Minutos depois chegou o resgate e depois eu tive notícia que esse motociclista ele sobreviveu. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos a orientação, quando você tem um acidente de trânsito, você tem que sinalizar a via para impedir que cause outro acidente, coloca o triângulo a pelo menos 30 metros de distância, tá certo? No mínimo 30 metros, e aciona o resgate. Mas existem casos que, evidentemente, se a pessoa tem conhecimento e tem a segurança que não vai piorar a situação da vítima, que pode ajudar.
Você vê num dia de sol escaldante, muitas vezes a vítima fica caída no asfalto, com o rosto colado, queimando no asfalto, né? Pode-se jogar um pouco de água, se tiver fria ali no asfalto. Mas, enfim, a questão é acionar o resgate e sinalizar a via. Esse é o ponto principal. E eu chamo a questão para o triângulo, aproveitando esse exemplo, que o triângulo, para quem não sabe, a gente está acostumado a ver o triângulo a 4, 5 metros do veículo quando tem um acidente. Isso é perigosíssimo. Então, a dica é mínimo 30 metros. Se for 40 por hora na via, 40 passos. Se for 50 por hora, 50 passos. 80 por hora, 80 passos. E as pessoas devem se perguntar, poxa, mas vou ter que dar 80 passos para colocar o triângulo? Você vai, porque se é 80 por hora, se você não tiver essa distância, o motorista que vem longe, ele não tem tempo para frear e nem para desviar. E você pode causar um outro acidente. Então, aproveitei aí para deixar também essa dica para o nosso cidadão. A dica é muito boa, inclusive isso traz aí as pessoas a serem proativas, né, quando estiverem diante de uma situação como essa. É muito comum também, quando você tiver mais gente ali, você ter alguém pondo ali um galho, abanando ali sinalizando com a mão, com todo o cuidado, é claro, mas pedindo para que as pessoas diminuam a velocidade, porque não devem ser poucos os casos em que a pessoa acidentada volta a ser vítima de um outro acidente, porque vem um lá em alta velocidade e não tem tempo de frear e acaba causando um segundo acidente, às vezes mais grave até do que o próprio primeiro. Isso aí realmente é interessante. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu comentei quando o seu Luiz Durigão entrou e deve estar nos assistindo ainda, em relação às estradas de terra. Tá? Então nós temos um bairro urbano, porém estrada de terra. Eu vou dar um exemplo, e não preciso dar o exemplo lá do Mombaça, nem dar o exemplo do estado do Pavão, nem lá do Caetê. Eu vou dar aqui o exemplo da avenida que tem aqui atrás de casa, paralela à Avenida Brasil. Tá? Então, é mais do que urbano, ela é de terra. Existe... qual é a melhor ação, a melhor atitude da Prefeitura Municipal em relação àquela estrada ainda de terra, quanto, por exemplo, a uma lombada de terra, ou uma sinalização que possa ser utilizada ali? O que deveria ser feito, o que pode ser feito, e, enfim, como que é a sua visão em relação a essa situação específica de uma estrada de terra no ambiente urbano? Bom, Ronaldo, não importa a pavimentação da via, Ronaldo, não importa. Não importa se a via é de paralelepípedo, se ela é asfalto, se ela é de terra. A via ela tem que trazer segurança para o motorista, e para o pedestre, e para o ciclista, enfim, para todos que estão inseridos no trânsito. Então, a prefeitura, ela sempre vai ter a responsabilidade da conservação da via, tá certo? Seja em relação aos buracos, seja em relação à sinalização. A sinalização ela deve existir, independentemente se a via é pavimentada ou não. É lógico que lá no setor de engenharia de tráfego da prefeitura, que toda prefeitura deve ter lá o seu departamento de engenharia, ele tem que ir até o local, tem que avaliar a situação e ele tem que identificar os pontos que ele tem que sinalizar, tá certo? Essa questão da lombada é muito interessante, porque muitas vezes vemos bairros em que motoristas irresponsáveis excedem a velocidade porque ali não tem uma fiscalização, e a própria população, por vezes, acaba fazendo uma lombada ali de terra por conta própria. O que Sim. pode, na realidade, em vez de ajudar, piorar, porque você bota uma lombada de terra e não tem sinalização, à noite você pode causar a morte de um motociclista que vem ali de uma outra cidade e não vai ver aquela lombada, né? Que é uma verdadeira barreira para ele e ele pode se acidentar gravemente. Então, ainda assim, mais no estrada de terra, né? Porque eu acho que aí você, numa moto, eu não sou motoqueiro, não conheço, mas imagino que você se perca na pedra, no buraco, na própria lombada. Então, a dica é, faça um documento, uma petição, pode ser manuscrita ou digitada, se identifica, tira uma foto do local, explica no documento o que está acontecendo, pede para a prefeitura, encaminha esse documento, vai na prefeitura, faz um protocolo e pede para que seja feito um estudo naquela via para que haja uma sinalização, tá certo? Esse é o ponto de partida. Nós não devemos fazer com as próprias mãos porque vamos fazer errado.
mas nós temos que cobrar do poder público e muitas vezes ajudar a prefeitura, porque ali muitas vezes, como você disse, é um local que tem uma falha, um buraco, uma má conservação, e às vezes a prefeitura sequer tem o conhecimento. Então, às vezes falta também a participação do morador para poder ajudar. Então, assim, seja a política, é todo cidadão, por quê? Se você no teu condomínio, vou dar um exemplo, reclama que o condomínio está caro, que não sabe para onde vai o dinheiro. Mas eu pergunto, quantas vezes você que mora num condomínio participou da reunião do seu condomínio? Então, se você não participa, não tem jeito, você não ajuda a mudar a sociedade. Então, nós temos que ser participativos, nós temos que ajudar a educar os nossos filhos, nós não podemos pegar carona nesse mundo do tudo pode, né? Isso é perigoso, principalmente na área de educação para o trânsito, que é uma área que envolve vidas, seja você como pedestre, você como ciclista, você como motociclista ou você como motorista. Sim. O que você falou aí é uma coisa que a gente realmente tem falado muito, está ficando bastante massificada essa nossa postura em relação à participação, né? A questão da segurança, como eu te falei, segurança do trânsito, está ligado à segurança, e eu vou até imaginar uma rua mal iluminada, por exemplo. Então ela está mal iluminada e a via está mal sinalizada, né? Existe, no meu ponto de vista, uma responsabilização objetiva, né? Uma responsabilização que independe de culpa do poder público quando mantém aquilo naquela situação. Eu estou certo ou estou errado? Está corretíssimo, Ronaldo, está corretíssimo. Por quê? Essa questão que eu coloquei lá no início, nós temos o Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós temos órgãos na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, você tem os órgãos que eles são de fiscalização, você tem o órgão que é educativo, você tem o órgão que cria, né, que faz a legislação, você tem o órgão que é responsável pela parte de engenharia, pela parte da conservação, enfim, em todas as esferas. E conforme eu disse, o motorista ele tem que respeitar o quê? A legislação. Então, você sabe que não pode passar o sinal vermelho, você sabe que não pode beber e dirigir, você sabe que não pode estacionar em local proibido. E muitas vezes o motorista ele é autuado de forma indevida. Por quê? Porque se o município não tiver um agente de trânsito bem treinado, que entenda o que ele está fazendo, ele pode, por exemplo, preencher ali o talonário de uma autuação errado, né? Ele pode, inclusive, encarar uma infração que não existiu. Por exemplo, o motorista passou no sinal amarelo, de repente eu vi que o pedacinho pegou o sinal vermelho. É justo, de repente, esse motorista ser autuado? O motorista, ele parou para o desembarque de um passageiro e, de repente, ele recebe uma multa de estacionamento em local proibido. É justo? Então, veja bem, por outro lado, então, assim, aí o motorista tem que cumprir, né, a sua responsabilidade. Mas, por outro lado, ele tem direito. Então, o Estado tem esse direito de conservação da via e ele pode, sim, ser responsabilizado. Parece que não, mas muitas vezes você passa com o teu veículo num buraco, estoura o amortecedor, o motociclista ele pode cair porque a empresa de telefonia, de esgoto, seja lá qual for, deixou faltando uma tampa. Essa responsabilidade ela existe e ela deve ser cobrada, lógico. Todo cidadão que se sentir lesado, ele tem que cobrar essa responsabilidade, seja do Estado, seja do município. Até porque, quando ele cobra, Ronaldo, ele ajuda com que o município possa corrigir aquela situação. Se o cidadão não cobra, nada muda. A gente tem visto, infelizmente, que os municípios eles não agem de ofício, né? Eles não agem se não forem provocados. Então tem que haver a provocação. Mas que provocação que eu estou dizendo? A provocação é aquela que vem da participação da sociedade. A sociedade ela tem que ter um sentido de cidadania, né? Ela tem que entender que se ela exercer a cidadania, ela vai buscar e vai conseguir mudanças. E que mudanças são? São aquelas que ela precisa. É muito comum, e hoje a gente está aí passando praticamente toda semana, acaba vendo aí um acidente, seja ele no acesso aqui da Castelo Branco, que liga São Roque a Castelo Branco, que ligaria teoricamente a Raposo Tavares a Castelo Branco,
Nós temos aí um problema muito sério no quilômetro 57, 58 ali da Raposo Tavares, aonde foi feito um pedaço de duplicação e outro não, e ali está acontecendo um acidente direto hoje, inclusive aconteceu um grave acidente, muito embora sem morte, mas com 2 feridos leves, pelo que eu soube, mas tem acontecido mortes, e muitas envolvem, inclusive, motociclistas que até por conta da velocidade, porque a gente também sabe que a velocidade é um outro problema que anda meio que junto aí com a questão das motocicletas, né? Isso aí é importante também, e a gente tem que chamar a atenção disso. O motociclista normalmente, infelizmente, acaba ultrapassando certos limites, trafegando pelo corredor e por aí vai. Isso também é um problema. Mas, enfim, voltando à questão da infraestrutura viária, né? Desses 2 pontos que eu falei, um onde as pessoas fazem um retorno que é perigoso e está causando acidente, e um outro que é uma estrada muito movimentada, que é o acesso, e que eu fiz uma postagem certo dia e a pessoa falou, mas o problema não é da estrada, a estrada está relativamente boa, o problema é o motorista, é o piloto. Mas você falou uma coisa interessante, passei por lá hoje 2 vezes, e você tem aquelas pequenas panelas surgindo, que é uma questão de manutenção que deve ser diária, muito embora ali não seja município, ali seja Estado. Mas o Estado tem como forçar, aliás, o município tem e deve fazer força até para defender os seus próprios munícipes que trafegam por aquela rodovia. Mas é muito interessante essas falhas pontuais ou de infraestrutura ou por falta de fiscalização que causam esses acidentes. No que a gente pode fazer fora reclamar? Existe uma ouvidoria do DR, por exemplo? Existe uma ouvidoria? Existe como o cidadão ir direto reclamar? Ou isso é uma responsabilidade do próprio município, do ente município, da prefeitura municipal? Como que poderia minimizar esses problemas nesses 2 pontos aí? Tá certo, Ronaldo. Ronaldo, o que nós temos que prestar atenção, no caso, seria a questão da responsabilidade, por exemplo, pela conservação da via. Quando você tem uma concessionária que está responsabilizada pela via, você tem algumas concessionárias, eu não vou citar nome, então o cidadão ele pode entrar em contato diretamente com aquela concessionária, e hoje em dia nós temos aí, você citou, por exemplo, o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, é um órgão autuador, inclusive. Nós temos a Polícia Rodoviária, tanto estadual como a Polícia Rodoviária Federal, né? Alguns postos de policiamento. O cidadão ele pode, sim, ele deve, muitas vezes, tirar foto do local, entra no site dessa entidade, deste órgão de trânsito, ali ele vai ter o canal da ouvidoria, muitas vezes ele tem um canal no próprio site, seja por telefone, seja por e-mail, enfim, nós temos hoje diversos canais de comunicação, e o cidadão ele pode tirar foto do local, ele pode relatar o que está acontecendo, e quanto mais cidadão leva esse problema, maior agilidade vai ter na correção do problema. Uma coisa que eu costumo dizer, por exemplo, é a questão do recurso da multa. Nós temos uma cultura de que recurso não funciona, de que você recorre e ninguém ganha. Olha, eu sou uma prova viva que isso é errado. Se o cidadão, toda vez que ele receber uma multa de trânsito, que ele não concordar com aquela multa, ele deve pegar, sim, um papel, redigir lá, ele põe a qualificação dele, coloca os dados do veículo, faz uma petição, explica por que ele não está de acordo com aquela multa, junta a foto do local e manda o recurso para a prefeitura. Se foi o DR, manda para o DR. É o órgão autuador que nós chamamos. Então, quando você recebe a multa, vai dizer se quem te mandou foi a prefeitura, se foi o Estado, se foi a Polícia Rodoviária Federal, se foi o DR. Então, você não está de desacordo com a multa? Faz uma petição, faz um recurso. Muitas vezes, o que vai acontecer com esse recurso? Ele vai provocar o órgão de trânsito, porque você vai ter um julgamento, eles vão enxergar o problema e vai ajudar a corrigir. Então, quando o cidadão faz o recurso, ele também está exercendo a cidadania. Além evidentemente, dele ter a possibilidade de ter essa multa cancelada. E qualquer um pode fazer o recurso. Outra dica que eu deixo é o seguinte: fez o recurso, foi indeferido, isso é o primeiro recurso à defesa prévia. Tem que fazer o segundo para a Jari. Se for indeferido, vai fazer o terceiro para o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. É que nós temos essa cultura de achar que não resolve. Então, olha só, um recurso de multa, que é uma coisa simples, você tem 3 recursos, né? Ou seja, você tem aí
3 chances para que a multa seja anulada. Então, para o cidadão falar que não resolve, primeiro você tem que ser participativo, você tem que ter feito. Se você nunca fez, como é que você vai saber se resolve ou não? Então, isso é uma forma de ajudar a resolver o problema. Sim, então isso aí, então eu pego esse gancho, é realmente agir, é fazer, é reclamar, seja aí, voltando à questão da manutenção das estradas, cada cidadão, DR, instituição, tipo o Conseg, uma associação de proprietários de um bairro, tudo que demonstrar organização, ou mesmo de forma individual, fazer essas reclamações, porque uma hora isso acontece. É isso mesmo? Ou estou enganado, estou iludido com essa possibilidade de solucionar através de pedidos? Como que você vê isso? Ronaldo, é assim, muda, Ronaldo, muda. Olha, é muito interessante, eu há muitos e muitos anos atrás, na época que eu estava na faculdade de Direito, eu vou trazer aqui um exemplo de como quando você age, como que você consegue mudar o mundo. Eu fui num determinado mercado, não vou citar o nome, lógico, e comprei um produto, não me atentei à data de validade, confesso, o produto estava vencido. Cheguei em casa, tomei uma bronca da esposa, pô, comprou aqui o frango vencido. E eu já era estudante de Direito na época. Voltei no mercado e eu fui primeiro no freezer e vi que tinha vários produtos vencidos. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas aí eu aprendi na faculdade que se você pedir para o gerente, ele troca o produto e foi o que aconteceu. O gerente veio ali e tal, não, pode deixar, eu vou trocar o produto. Mas eu senti a necessidade de ajudar as pessoas a não continuar caindo naquela situação, porque eu era um estudante de direito. Então eu já tinha uma noção. Olha, se você compra um produto vencido, você não precisa entregar para o gerente simplesmente pedir para trocar. Você pode pegar esse produto, tira foto, pega a nota fiscal, tira foto. Você tem um órgão responsável na vigilância sanitária que você pode reclamar. Você pode ir num juizado especial da sua cidade, pode processar esse estabelecimento, porque ele está colocando, inclusive, em risco a saúde da sua família. Porque o que tem a ver com o que a gente está falando? Eu estou dando um exemplo. Eu processei o mercado, fui indenizado lá no valor irrisório, R$1.000, e o frango eu gastei, sei lá, R$20, R$25 no frango. Mas o que aconteceu? Eu percebi que eu consegui, daquela maneira, fazer com que o mercado realmente tomasse uma atitude, passasse a ter mais cuidado e não deixasse produto vencido na prateleira. Quando, se eu tivesse simplesmente trocado o frango, de repente isso não teria trago uma mudança. E eu percebi que depois, como era o mercado do bairro, isso não aconteceu mais. Bom, então fica a dica para o cidadão. Nós temos um direito constitucional, Ronaldo, que é o direito à petição. Qualquer cidadão, ele pode redigir um documento, protocolar na prefeitura, protocolar em qualquer órgão público. O órgão público não aceita se quiser, ele é obrigado a aceitar esse documento, emitir um protocolo, e o cidadão, depois de um tempo, ele pode voltar lá e cobrar um resultado daquele documento que ele protocolou. Nós estamos falando, então, do quê? De cidadania. Nada mais é isso do que exercer o seu direito, já que os deveres vão te cobrar. Então, Exatamente. como falou a Ivanete aqui, direitos e deveres. Nós temos os nossos deveres e vamos cumpri-los, mas nós temos os nossos direitos e vamos cobrá-los. É importante, a gente está chegando aqui a quase uma hora, mas mais para finalizar, normalmente eu pego alguma coisa em relação ao plano de governo que está em vigor, e tem o tópico aqui ligado ao transporte coletivo e trânsito, tá? E aí vem um pouco nessa mesma linha de cobrar aquilo que foi prometido, cobrar aquilo que foi, de alguma forma, condicionada, né, como um parâmetro naquilo que você foi levado a acreditar. Então, aquilo que você foi levado a acreditar, e isso também tem um determinado número no Código Penal, né? Na realidade, você não pode ter sido enganado por alguém que prometeu alguma coisa e entregou outra, né? Para falar de uma outra forma. Mas, enfim, transporte coletivo e trânsito é uma característica comum de cidades inteligentes e é aplicada, é a aplicação de soluções eficazes e sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana e engenharia de tráfego. Isso é o que está escrito aqui. Na realidade, é só uma tradução do que realmente deve acontecer. Certo. Também é uma tradução daquilo que deve acontecer
a humanização do trânsito, que é aquela relação pedestre com motorista. Então, acho que a humanização de trânsito está inserida nesse conceito, né? Está entre a prioridade da área, e tem que ser mesmo. Por quê? Porque aí você tem a relação de empatia entre as pessoas, de respeito entre as pessoas, e o reconhecimento de que aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Então, está aí também uma coisa bastante interessante. E aí diz o seguinte, vamos implantar um amplo programa educativo, com abordagens de orientações às crianças, jovens e adultos de todas as idades, com o objetivo de resgatar valores de respeito e solidariedade do trânsito e de reduzir acidentes. É perfeito isso. Na realidade, é o que nós falamos desde o início. É o mundo ideal. É o mundo ideal, você pega a criança, você pega o jovem, você pega o adulto, você pega a pessoa de idade, mostra para ele quais são os direitos, quais são os deveres, ensina aquele que não entendeu, que não aprendeu quando deveria ter aprendido, mostra para ele que a ação dele, sendo boa, tem um reflexo bom, sendo ruim, tem reflexo ruim, ele se conscientiza da figura dele dentro da sociedade e passaria tudo isso, é claro, por um programa de Estado, programa de município, que não tem outro caminho senão a educação, através da escola, através dessas abordagens que são abordagens de orientação. Como que você vê esse enfoque, não neste município, mas eu estou dizendo em todos os municípios, que nós estamos dentro do mesmo país. Eu acredito que esse problema é um problema genérico a todos, tá? Mas como que você vê? Você acha que a gente deve abandonar isso porque isso aqui seria uma utopia, ou a gente deve realmente continuar apostando numa melhora dessa relação pessoal aí entre os cidadãos? Como que você vê isso como um operador do direito, como alguém que está aí na área do trânsito e que como a gente falou desde o início, uma área muito importante que mata muita gente, inclusive, o que é muito triste. Como que você vê isso? Olha, Ronaldo, eu convido a todo cidadão que lute pelos seus direitos, eu convido a todos que ajude a mudar a história do nosso país. Eu vou dar um exemplo. Infelizmente, nós não podemos aplicar, mas seria mais ou menos, deveria ser criado mais ou menos um código de defesa do consumidor entre cidadão e Estado. Porque você tem o Código de Defesa do Consumidor aplicado à rede privada, né? Mas e o Estado? Essa propaganda enganosa, muitas vezes para se eleger, não sei, causa o interesse, desperta o interesse muitas vezes para você dar um voto, e aí quando lá chega, não cumpre aquilo que você prometeu. Então você foi enganado, né? Não vamos tipificar aqui se é crime ou não, mas no mínimo aí uma propaganda enganosa. Olha, e eu vou dar um exemplo, como a cultura, muitas vezes, participativa, ela é diferente de cidade para cidade. Eu tive a oportunidade de viajar por muitas cidades aí mundo afora, mas eu não vou longe, não. Eu vou falar aqui de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Vou falar da nossa cidade, uma cidade linda lá no Rio Grande do Sul, Gramado, no Rio Grande do Sul, que também fui algumas vezes. Você bota o pé na faixa e aí você tem um costume europeu, tanto que o desenho lá também, e o carro para. E você, quando vai para lá de carro, você percebe isso e você enxerga as pessoas fazendo e você também respeita. Então é interessante. Não importa a quantidade, se é uma pessoa, se são várias pessoas. Você botou o pé na faixa, o carro para. Lá, por osmose, né? Aprende por osmose. Exatamente. Você tem o costume e vê as pessoas respeitando, né? E é um costume que você vê muito em alguns países da Europa. Por que aqui em São Roque, por que várias cidades do nosso país você não tem? E aí você tem um contraponto de cidades, por exemplo, do Nordeste, outras cidades do interior a fundo aí, de crianças no meio de um casal, os três sem capacete, numa moto. Né? Então eu faço a pergunta, será que nós estamos preparados para, ao invés de 20 pontos, 40 pontos na carteira de habilitação? Será que nós estamos preparados, por exemplo, para, em vez de 5 anos para o exame médico, 10 anos para renovar o exame médico? Fica essa incógnita, porque muitas vezes nós enxergamos que vamos ser beneficiados, mas temos que tomar cuidado com essas facilidades, por quê?
porque isso pode te levar à vida dos nossos filhos, dos nossos netos, na verdade. Você vê aí, não precisa se criar lei, precisa apenas cumprir a legislação que já existe. Essa é a grande verdade. Então, a participação do cidadão, eu acho que é o principal caminho para que a gente tenha uma mudança de cultura, uma mudança na prática, né? Então, nós temos que cobrar, temos que cumprir, temos que fazer a nossa parte. Eu acho que é isso. Legal. Maravilha. Deixa eu só dar um alô aqui também para a Ivanete, dar um alô para a Marília Olímpio. Ela fala aqui alguma coisa sobre consciência, realmente, né? Educação, consciência, isso é muito importante. Ela comenta sobre as estradas, elas sendo ruins ou boas, ainda assim o acidente acontece muito por parte da irresponsabilidade de alguns motoristas, isso é verdade mesmo. A Ivanete fala aqui também mais um detalhe sobre DR. A Lourdes Montebello dá uma boa noite para nós também aqui. A Ivanete. O Júlio fala sobre ter sofrido um acidente na rodovia, lá onde um carro freou e entrou sem dar sinal. É super perigoso. O trânsito é perigoso, né? A gente vive num trânsito perigoso, a gente vive numa cidade perigosa. Aliás, não uma cidade, num país perigoso. Então, isso aí, pelo que a gente está vendo aqui de todos que estão comentando, se fala muito sobre a dificuldade de educar os jovens, né? O Jefferson fala agradece sobre os esclarecimentos e fala que a educação de alguns pedestres também tem que ser revista. Isso aí é um fato, não dá para a gente fugir. A gente já falou sobre a Rosa, que falou sobre aquela placa lá aqui na Marginal. A Duvile, nossa amiga também aqui presente, deu aqui um oi para todo mundo. Mas, enfim, eu acho que é isso aí. A gente já está aí com quase uma hora, a gente não quer se prolongar mais. Eu queria agradecer muito mesmo, espero que você tenha gostado da oportunidade aí de falar com a gente. Esse público que está aí me acompanhando é o público que acompanha normalmente. E depois também, você sabe, essa live ela fica gravada dentro da página e muita gente depois vai poder comentar. Aqueles que comentaram e que a gente não conseguiu responder, eu vou responder, eu vou passar para que você também responda, mas espero que você tenha gostado dessa oportunidade de falar para as pessoas e chamar bastante atenção num assunto bastante importante. Tem mais assuntos, poderiam ter falado sobre, vamos falar sobre o Covid-19, mas de novo, né? Não, mas vamos falar sobre aquilo que depois da Covid-19 ainda vai continuar sendo um problema, que é aí a segurança no trânsito, que é a segurança, vai ter a live da educação, vão ter todos os outros assuntos sendo tratados tão importantes quanto aí essa questão do Covid-19, que, se Deus quiser, vai passar. A gente está contente por ter ficado sabendo que a partir de semana que vem, segunda-feira, São Roque volta a situação aí da fase laranja. Isso é importante para a economia. A gente tem defendido muito que a economia ela vai andar junto com a vida, vai ter que defender a vida, vai ter que defender a economia. A gente que tem uma função na sociedade, tem um trabalho, e muitas vezes não é afetado diretamente, mas a gente fica imaginando aí, e fica imaginando e fica vendo, e fica ouvindo a questão dos comerciantes sofrendo muito com essa situação, perdendo os seus negócios, muita gente perdendo o seu patrimônio por conta dessa luta em manter o seu negócio funcionando. Tem as questões que envolvem os funcionários, então tem inúmeras questões, mas essa questão do trânsito, eu fico muito feliz mesmo, Alexandre, porque a gente fez uma abordagem bastante pontual. Quem assistiu ou quem vir assistir vai ter aí como tirar aí alguns ensinamentos, que é muito importante, mas o que fica mais claro para mim, a gente tem que mudar o conceito de cidadania, a gente tem que mudar o conceito de participação, a gente tem que ser, a todo momento, eu, você, as pessoas todas que tiverem a oportunidade de mostrar para os mais jovens, para os não tão mais jovens assim, mas para todos que é possível mudar, a gente tem que mudar, a gente está no momento de mudança por uma melhor política, mudança por um melhor comércio, por uma melhor indústria, por uma melhor sociedade, por um melhor cidadão. Eu acho que fica aí um recado e um pedido muito grande mesmo, que a gente, passado esse período agora de pandemia, passado a eleição, passado tudo que tiver que passar,
a gente volte atrás e reveja muitos dos conceitos que a gente sabe que estão errados, e um deles, aquele que a gente tem que mais mudar, é o conceito de cidadania, de pertencimento à cidade, né, de empoderamento do cidadão como um todo, de forma individual ou coletiva. Mas fico aí, então, mais uma vez, agradecimento, dê o seu recado às pessoas que nos acompanharam, e, mais uma vez, fiquei muito grato aí com a sua presença. Pode falar, Alexandre. Bom, Ronaldo, eu fico feliz. Eu faço aqui, eu vou aproveitar para colocar 2 pontos antes, que eu vi aí a Ivanete perguntou se eu aceitaria participar de palestras em algum evento educativo. Eu já me coloco à disposição de toda a sociedade, eu sou um apaixonado pelo trânsito, por educação de trânsito, pelos direitos do motorista, do cidadão, enfim. Então, assim, se alguém tiver interessado de alguma maneira que eu possa contribuir, eu terei o maior prazer, tendo agenda, em poder participar, em poder levar uma palavra técnica de quem já está aí há 20 anos nessa labuta pelo trânsito, em pró, seja do motorista, em pró do cidadão, em pró da vida. Eu acho que esse é o lema. Eu estou em pró da vida. E uma outra coisa que eu queria destacar, se você me permite, eu acho que a Marília colocou alguma coisa sobre a questão de controle de pontuação. Bom, para quem não sabe, pessoal, se você tiver, por exemplo, uma infração leve ou média, existem algumas infrações, e você pode pesquisar, que você pode pedir para o órgão de trânsito, em vez de te dar uma multa, aplicar a multa, que é o valor pecuniário, você pode pedir para substituir por uma advertência. Então, você faz um recurso e pede para substituir por advertência, e você não fica nem com ponto, também não precisa pagar a multa, é um direito que o cidadão tem, se ele preencher alguns requisitos, depois pesquisa lá. Uma outra questão interessante, não fazer essa troca de favor de passar pontuação de um para o outro. Isso não pode, isso é perigoso, isso é crime. Como é que você faz o controle de pontuação? Você pode ter no máximo 19 pontos, você não pode atingir 20 pontos. Hoje, a regra é 20 pontos, gera o processo de suspensão. Então, você não pode atingir 20, no máximo 19. Mas aí você tem que ficar esperto com uma outra questão. Existe, Ronaldo, algumas infrações que, por si só, ela gera o processo de suspensão. O artigo 218, inciso 3 do nosso Código de Trânsito, é um exemplo. Excesso de velocidade acima de 50%, então a via, vamos supor, 50 por hora. Se você passou 50% a mais, a 75 por hora, você tem uma multa gravíssima que gera o processo também de suspensão. Então, veja que não precisa atingir 20 pontos. Apenas com 7 pontos, dependendo da infração, a pessoa pode ter lá o direito de dirigir suspenso. Então, fica mais essa dica. Fiquei muito feliz em poder participar. Agradeço você pela oportunidade. Espero que o assunto tenha sido relevante. Espero que eu consiga ter respondido ao contento às indagações. E me coloco à disposição desde já nas mídias sociais para quem tiver dúvidas relacionadas a trânsito, a estar ajudando a tirar dúvida, ajudando com a cidadania, ajudando você a entender os seus direitos, deveres. É isso aí, Ronaldo. Muito obrigado a você e a todos que nos acompanharam.